Depois de muitos meses de espera, agora você tem a opção de fazer o upload de uma imagem e de ter uma conversa sobre ela no ChatGPT. E isso muda tudo, porque não estamos falando apenas sobre reconhecimento de imagem. Afinal, isso já existia antes. Agora, a grande diferença é que temos o reconhecimento de imagem com a compreensão do GPT-4 embutido nele, para que assim ele possa raciocinar e entender o sentido nessas imagens, além de entender a relação entre diferentes objetos, tal como o GPT-4 já fazia com o texto. Além disso, essa nova atualização significa também que os seus prompts no ChatGPT mudaram. Se você me acompanha, você já sabe da importância do contexto e das instruções nos seus prompts. Bom, as instruções não mudaram. Afinal, você ainda precisa saber pedir ao ChatGPT. Mas o contexto se transformou completamente, porque até agora você tinha que explicar cada detalhe da sua tarefa. Mas a partir desse momento, você pode simplesmente carregar uma imagem. Hoje, eu vou te mostrar alguns exemplos de uso simplesmente incríveis, que vão fazer você pensar sobre como você pode utilizar essa nova atualização do ChatGPT. Bom, esse usuário aqui do Twitter, o Chaselin, ele fez um compilado de como algumas pessoas já estão utilizando da melhor forma e explorando o maior potencial até esse momento dessa nova função do ChatGPT. Uma coisa que você precisa saber de antemão é que essa nova função está disponível apenas para os usuários do ChatGPT Plus e está sendo liberada aos poucos. Ela acabou de ser liberada para mim, por exemplo. Então, se para você ainda não foi liberada, fica tranquilo que nos próximos dias ela já deve estar sendo. Bom, o primeiro exemplo de uso que a gente vê aqui foi esse daqui. O usuário falou que simplesmente trouxe um print de um site que ele encontrou e que ele queria fazer um site igual com base em programação. Ou seja, ele queria fazer com base em código, recriar esse site que ele viu. Então ele trouxe o print desse site que ele encontrou, colocou no ChatGPT e usou um prompt em que ele pedia para o ChatGPT, na verdade que ele falava para o ChatGPT incorporar um desenvolvedor de software, por exemplo, e para criar o código desse site que ele estava vendo. E aqui, como a gente está vendo, o ChatGPT conseguiu de fato recriar esse site apenas com base num print que foi enviado para ele. Então isso daqui torna muito mais fácil a construção de páginas e de sites na internet, seja você um desenvolvedor ou não. O segundo exemplo de uso que foi trazido aqui foi na ajuda para melhorar o design de interiores. Na verdade, sugestões trazidas pelo ChatGPT para melhorar o design dentro do apartamento do usuário. Ele trouxe uma foto de dentro do apartamento dele e pediu para o ChatGPT meio que dar uma consultoria para ele. Ele pediu sugestões de como que ele poderia melhorar este quarto. E conforme a gente está vendo aqui, o ChatGPT realmente deu uma consultoria totalmente personalizada, de acordo com o espaço que ele tem, de acordo com os móveis que ele tem e de acordo com o próprio histórico desse usuário, que deve ter colocado nas instruções personalizadas todo o background dele, como por exemplo o país de onde ele é, a cultura dele, os gostos dele e tudo mais. Então todas essas dicas que você está vendo na tela, que inclui dicas de cores, dicas de iluminação, dicas de plantas, dicas de artes, dicas de mobília e dicas de janelas e dicas de toque pessoal, por exemplo, que ele fala que como esse usuário tem uma experiência com inteligência artificial e aplicativos, ele pode colocar alguns móveis ou alguma decoração que remeta à tecnologia ou à inteligência artificial. Aqui nesse primeiro item de cor, ele trouxe que pelo fato do usuário ser italiano, ele poderia colocar mais cores que remetam à Itália, aos designs italianos. Então, a gente vê que realmente ele faz um trabalho como se fosse de um designer de interiores. Ele faz toda uma consultoria em diversos aspectos que incluem e consideram tanto a própria personalidade e história do usuário, como também o espaço em que ele precisa de ajuda. Então, realmente, toda essa ajuda aqui que foi feita já economizaria, talvez, um trabalho que ele fosse gastar com um designer de interiores. Não que isso já esteja substituindo, mas que no futuro muito próximo pode sim estar substituindo, não em todos os casos, mas em boa parte dos casos, trabalhos como esse e inúmeros outros que a gente nem consegue imaginar ainda. Mas vamos lá para o próximo. Nesse próximo exemplo aqui, o usuário simplesmente colocou uma foto
de uma paisagem e pediu para o ChatGPT falar onde que essa foto foi tirada. E o ChatGPT conseguiu reconhecer o local de onde foi tirada essa foto, que foi tirada inclusive de dentro de uma caverna. Então, com base apenas em uma foto tirada de dentro de uma caverna, o ChatGPT reconheceu essa paisagem, reconheceu a cidade, reconheceu totalmente o local que ele falou aqui, que era no Havaí, e colocou exatamente qual que era o ponto. Então, mais um exemplo realmente impressionante de uso aqui do ChatGPT. Outro exemplo muito bom, e que é muito útil, inclusive, foi esse daqui, em que ele conseguiu decifrar um manuscrito antigo que é super difícil de ser decifrado por muitos especialistas. Então, foi trazido esse manuscrito, a foto desse manuscrito, para o ChatGPT e foi perguntado se ele poderia ler o que estava escrito nesse manuscrito. E o ChatGPT conseguiu ler perfeitamente o que estava escrito dentro dele. Então, isso daqui é imensamente útil porque você pode utilizar isso nos seus estudos para passar alguma anotação sua, por exemplo, ou alguma foto de um caderno, de algum amigo, ou de algum livro que você esteja lendo, em formato de texto, para você conseguir colocar no documento, conseguir colocar em qualquer outro formato dentro da internet que você precise, sem precisar digitar manualmente. Então, isso daqui vai economizar muito trabalho, além de casos de uso como, por exemplo, tentar entender o que foi escrito por um médico, quando você não conseguir ler, e inúmeras outras coisas. Então, quando você tiver uma anotação que você quiser tirar uma dúvida sobre essa anotação, você também consegue fazer isso tirando uma foto e mandando para o ChatGPT e pedindo para que ele interprete e responda a sua pergunta. O próximo exemplo de uso é esse daqui, em que o usuário simplesmente colocou a foto de uma célula de um humano com todas as partes dessa célula e pediu para o ChatGPT explicar sobre essa foto, explicar sobre essa estrutura da célula humana. O ChatGPT entendeu do que se tratava e conseguiu fazer uma explicação sobre cada uma dessas partes que ele viu dentro dessa célula. E aí ele consegue explicar da forma que o usuário pedir. Então isso aqui também é muito útil de diversas formas imagináveis, porque se você tiver uma dúvida sobre uma imagem que você vê, qualquer que seja ela, seja que você encontre num livro, ou na apostila, ou sei lá, em qualquer outra coisa, você pode tirar uma foto e pedir uma explicação do ChatGPT. Então, realmente também, isso aqui vai ser muito útil, principalmente para estudantes. O próximo exemplo de uso foi esse daqui, em que o usuário pediu que fosse explicado um circuito eletrônico. Ele simplesmente colocou essa foto aqui de um circuito eletrônico, super complexo, pelo menos para mim, que não sou da área e não entendo nada aqui, mas ele entendeu tudo que está nessa imagem, interpretou e explicou o que está nesse circuito. Então, pode também ser muito útil para as pessoas que estudam sobre eletrônica. Essa daqui foi a mais simples, mas ao mesmo tempo a mais incrível para mim, a mais útil, mais replicável. Porque o usuário simplesmente se deparou com várias placas no estacionamento e não sabia se ele podia estacionar ou não, porque está extremamente confuso. Então tem aqui 4 placas com diversas instruções diferentes e ele não sabia se no horário que ele estava, no dia que ele estava, ele conseguiria ou não estacionar naquele local. Então imagine que para essa pessoa aqui, que talvez já seja nativa desse local, já seja confuso. Agora imagina para a gente viajando para um local desconhecido em que a gente não entende o idioma ou alguma outra coisa desse tipo. A gente pode tirar uma foto dessa placa ou de qualquer outra coisa dentro deste local que a gente esteja, mandar essa foto para o ChatGPT e pedir para que ele explique para a gente ou para que ele responda uma pergunta que a gente tenha. Então aqui ele queria saber se ele poderia estacionar no horário que ele estava, que era uma quarta-feira, às 4 horas da tarde. E ele perguntou se poderia estacionar de acordo com todas essas placas. E o ChatGPT leu essas placas, soube se no momento que ele estava e no dia que ele estava, ele poderia ou não estacionar. E ele respondeu que poderia sim estacionar por até 1 hora. Então isso aqui é muito útil, principalmente em viagens, quando você estiver em local que, sei lá, um restaurante, por exemplo, que você não conhece, não sabe o que é a comida, porque é uma língua que você não sabe o que está falando, um cardápio que você não entende nada. Então você manda a foto pro ChatGPT e pergunta se é algum tipo de comida que você quer, ou qualquer outra coisa desse tipo. Então isso aqui vai ser muito útil também. O próximo foi esse daqui,
em que o ChatGPT mostrou que consegue interpretar humor a partir de imagens. Sim, ele mostrou que consegue interpretar humor a partir de imagens. Foi mandado um meme aqui em quadrinhos, uma história que tem uma lição, na verdade, por trás. E o ChatGPT conseguiu entender qual que era a lição por trás desses quadrinhos e explicou passo a passo do que se tratava cada um deles. Então isso daqui também é muito impressionante, a capacidade de interpretação do ChatGPT. Isso aqui é mais técnico. E esse último aqui também é muito legal, porque olha só o que o usuário fez. Isso aqui é quase inacreditável. Ele estava numa reunião com os sócios dele, ele fez um rascunho de como que seria um funil que eles pretendem fazer de páginas na internet, com uma página de e-mail, uma página de nome, uma página de idade, e aí cada uma delas, de acordo com a resposta que o usuário desse, direcionaria para uma página nova e diferente. Então, ele simplesmente colocou a foto desse rascunho feito à mão num quadro e mandou para o ChatGPT e pediu para que o ChatGPT programasse todas essas páginas, uma por uma, e o ChatGPT conseguiu fazer isso. Ele entregou todas as páginas dentro desse funil criado, sei lá, com um rascunho à mão no quadro. Então isso aqui é inacreditável. O que o ChatGPT, com essa nova função, já está conseguindo fazer. Isso aqui é apenas o começo. Tem diversas outras formas que já estão explorando o ChatGPT. Então, essa nova função, né, dentro do ChatGPT. Então, se você quiser que eu explore mais da função de visão do ChatGPT, não esquece de deixar aqui nos comentários para que eu faça mais vídeos sobre o assunto. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Além disso, se você quiser dominar completamente o ChatGPT para usar dentro do seu trabalho ou aumentar a sua produtividade, não esquece de entrar no treinamento de Elite, onde você vai aprender tudo o que você precisa sobre o ChatGPT. Até a próxima.